Olá, terminei o jipinho. Vamos fazer um histórico aqui. Deixa eu mostrar em detalhes mais um jipinho finalizado. Tem alguns episódios aqui no canal mostrando tanto a diferença dos Jeep Bandeirante quanto um pouco da história desse próprio jipinho aqui. Finalizado, eu fiz aqui uma customizaçãozinha bem leve. Ele está 99% original. Esse Jeep era uma versão Safari da própria Bandeirante. Esse Jeep já vinha com essa grade plástica na frente, vinha com esse quadro de para-brisa tubular, bem mais grosso que o padrãozinho, e com as rodas plásticas. Sim, as rodas plásticas são praticamente a última fornada dos Jeepinhos Bandeirante. Essa roda maior atrás, a roda menor na frente. Uma outra característica, a ausência do paralama, mas acreditem ou não, a carroceria é a mesma daquele jipinho lá dos anos 60, aquele jipinho bombeiro, o jipinho exército, é a carroceria do Jeep Júnior. A Bandeirante, não sei se buscando otimização de processo, até talvez barateando um pouco o custo final, substituiu as tradicionais rodas estampadas, as rodas metálicas, por essas rodas plásticas, eliminou essa operação do paralama traseiro, fez ele um pouco mais espartano, mas esse aqui nos anos 80 era o que existia à venda no mercado. A diferença principal fica aqui pela frente, tanto por essa grade plástica, esse mata-boi aqui, quanto uma estrutura metálica que existe aqui por trás, e a grade dos faróis. Os faróis eram os mesmos, só que ele recebia essa proteçãozinha. Nessa minha customização eu acabei fazendo essa versão bicolor, vamos chamar assim, eliminando um pouco daquelas cores mais espalhafatosas que existiam nos brinquedos nos anos 80. Originalmente esse Jeep vinha com o farol amarelo, a grade do farol era vermelha, essa proteção aqui da frente era um marrom mais escuro, o quadro de para-brisa era de uma outra cor também, as calotas eram pretas. Eu acabei fazendo aqui o que eu sempre faço, coloquei um para-choque traseiro, fiz aqui o meu botão de buzina. Aproveitando, eu tenho essa pergunta é recorrente. Como eu faço para tampar o volante do Jeep Bandeirante? Esse Jeepinho, existiam duas versões, uma delas vinha com uma alma plástica aqui, com uma argola plástica, e com uma sanfoninha que fazia a função de buzina. Era aquele famoso apitinho semelhante ao brinquedo dos cachorros hoje. A segunda versão era o mesmo anel plástico encaixado aqui em 3 pontos e ele tinha um botão falso de buzina. Eu elimino sempre aquilo, eu acho muito grande, ele fica em relevo, e faço esse botão de buzina aqui padrão. Como é feito esse botão de buzina? Eu acho que não preciso nem mandar o passo a passo, é bem fácil. Esse é o fundo de uma lata de Coca-Cola. Então a latinha de alumínio pequena, eu corto o fundinho dela, faço a pintura e faço aqui uma inserção com resina na parte de baixo. Então, muito comum meus Jeeps ter esse botão de buzina padrão, mas nunca é demais dizer que isso é um fundo da lata de Coca-Cola, tá bom? Isso não tem muito segredo não. As calotinhas aqui eu recuperei um pouco na resina, elas são fixadas por 2 parafusos. Eu tenho o hábito de pintar os parafusos da cor para não deixar nada aparente, então muita coisa que tem aqui é parafusado, mas não dá nem para perceber o parafuso. Começando pela grade aqui, existem os parafusos, mas eu faço os espaçadores e os parafusos sempre na mesma cor, para dar uma disfarçada. Bom, adesivo, obra do meu amigo Paulinho. Tá aqui um adesivo bem a customização que a gente queria, para o estilo do Jeep, um Jeepinho Safari, coisa diferente, para desvincular um pouco aquela imagem do exército. A cor também é um verde mais puxado para um verde oliva, alguma coisa assim, e não mais aquele verde muito escuro que é o verde exército. Faço a tapeçaria como sempre. Tá aqui o amigo Edson caprichando no acabamento. Então coloco uma espuminha, faço uma tapeçariazinha de couro, acionamentos, e ele está bastante íntegro. Bom, esse é mais um Jeep Bandeirante, e como eu sempre brinco, não pode faltar um Jeep Bandeirante no acervo do ateliê. Esse está finalizado, vamos para o próximo.
Mais uma vez, muito obrigado por acompanhar o meu canal. Eu sou o Ronaldo e aqui é o meu humilde Elegance Ateliê Mecânico.